Se procurarmos as origens da colonização empreendida pelos franceses, podemos remontá-las a quase 1000 anos atrás, a época da Primeira Cruzada. Foi organizada pelo Papa Urbano II, ele próprio de origem francesa, proclamada na cidade francesa de Clermont e liderada, em grande parte, por cavaleiros franceses. Foram também eles que mais tarde assumiram o controle sobre as terras conquistadas, podendo, assim, ser considerados, em sentido formal, os primeiros colonizadores franceses. E se falarmos de colônias no sentido de aventurar-se por territórios inexplorados, também aqui os franceses desempenharam um papel nada insignificante. Por exemplo, mercadores franceses estabeleceram feitorias no que hoje é o Senegal e a Serra Leoa, já em meados do século XIV, antes mesmo, na verdade, dos portugueses, há muito considerados os grandes exploradores da costa africana. Ainda assim, o verdadeiro início da era dos impérios coloniais, no sentido clássico, deu-se com a descoberta das Américas, que de repente tornou possível a conquista de territórios vastíssimos. Na época da viagem de Colombo, a França, já uma das principais potências da Europa, encontrava-se no centro da vida política europeia e era rápida em aproveitar novas oportunidades para expandir a sua influência. Dificilmente poderia permanecer à margem da corrida pelos tesouros ultramarinos. A própria geografia do país favorecia expedições marítimas em todas as direções, e as ambições da França na Europa sempre foram elevadas. Assim, no início do século XVI, a França juntou-se à busca por novas terras além-mar. O país estava gradualmente a sair das suas intermináveis guerras na Europa, e a vitória na Guerra dos 100 Anos sobre a Inglaterra deu aos franceses, pelo menos por algum tempo, uma vantagem na exploração do Novo Mundo. Em suma, a história do Império Colonial francês começa com a Era dos Descobrimentos. Embora os espanhóis tenham sido extremamente ativos na conquista da América Central e do Sul, apropriando-se de vastos territórios, não conseguiram abranger o ilimitado, e muitas terras permaneceram inexploradas na América do Norte. Os sucessos espetaculares dos espanhóis, que encontraram imensos depósitos de ouro e prata no Novo Mundo, transformaram as expedições marítimas de empreendimentos privados e empreendedores em questões de importância estatal. Assim, em 1534, por ordem do rei Francisco I, a expedição de Jacques Cartier foi enviada, desembarcando no território do atual Canadá. O seu objetivo era, acima de tudo, encontrar jazidas de ouro, o que Cartier não conseguiu. No entanto, ele explorou a costa do Labrador e reivindicou essas terras para a coroa francesa. A primeira expedição de Cartier foi seguida por mais duas, mas depois a exploração francesa foi interrompida durante várias décadas devido às guerras religiosas entre católicos e huguenotes na segunda metade do século XVI. Após o fim das guerras, a colonização das Américas foi retomada, sobretudo graças aos esforços de Samuel de Champlain, explorador do Canadá. Ele estudou a região dos Grandes Lagos e fundou a cidade de Quebec, que se tornou a capital da colônia da Nova França. Até hoje, a maioria dos habitantes de Quebec fala francês. Nesta fase da exploração norte-americana, os franceses viam explicitamente as novas terras como colônias. Eram necessários assentamentos permanentes para garantir um fluxo constante de recursos de volta à metrópole. Por esse motivo, os governantes da França incentivaram ativamente o reassentamento de súditos franceses no exterior. O auge da atividade colonial ocorreu sob o comando do cardeal Richelieu, que via as colônias como um meio de fazer frente aos Habsburgos, cujo império era tão vasto que, como dizia o provérbio, o sol nunca se punha sobre ele. Richelieu dedicou grande atenção à construção de uma marinha e de portos, incentivou a criação de companhias coloniais de comércio e promoveu o desenvolvimento contínuo do Canadá. Durante sua época, os franceses fundaram Montreal, que, assim como Quebec, permanece francófona até hoje. Embora a política colonial francesa, por vezes, tenha passado por períodos de relativa calmaria, a expansão, de modo geral, cresceu de forma constante. Um governante sucedia ao outro, mas mais cedo ou mais tarde a França sempre voltava a expandir os seus domínios ultramarinos. Durante todo o período, as colônias eram vistas ou como fonte de recursos, ou como instrumentos para contrariar impérios rivais e, na maioria das vezes, como ambas as coisas.
No final do século XVII e início do século XVIII, a França passou de expedições comerciais para anexações e conquistas diretas. No Ocidente, apoderou-se de várias ilhas do Caribe, colonizou a Guiana e o Haiti. No Oriente, procurou aproximar-se da Índia, o prêmio máximo de todos os colonizadores. A França tomou a Reunião e as Maurícias. Tentou estabelecer-se em Madagascar e adquiriu pequenos enclaves costeiros na Índia, junto a governantes locais, transformando-os em bastiões. No entanto, foi nas Américas que a França se expandiu de forma mais ativa. Os franceses desceram o rio Mississippi até ao Golfo do México. Toda a bacia do rio foi declarada Terra da Coroa, sob o nome de Louisiana. Na foz do rio fundaram Nova Orleans, a principal cidade do sul francês. No entanto, tais aquisições pareciam impressionantes apenas nos mapas. Havia franceses em número muito insuficiente para controlar territórios tão vastos, mesmo com o governo não só incentivando ativamente a migração, como também promovendo o casamento entre franceses e mulheres indígenas. Fortes e postos avançados esparsos eram frequentemente atacados por tribos locais. Nas regiões do norte, os colonos sofriam intensamente durante os invernos. Nessas condições, as colônias francesas na América do Norte resistiram apenas por pouco tempo. Para agravar ainda mais a situação, a Grã-Bretanha surgiu como uma rival em ascensão, expandindo-se ao longo da costa atlântica e apoiando os seus próprios colonos. No final, os colonos britânicos superavam em muito os franceses e expandiram suas reivindicações de forma agressiva, o que levou inevitavelmente a conflitos e confrontos. Embora as colônias de ambos os impérios fossem governadas a partir das suas metrópoles, com o tempo, à medida que as populações e as propriedades de terra aumentavam, os colonos começaram a agir com uma autonomia cada vez maior. No final do século XVII, a rivalidade entre os colonos ingleses e franceses na América havia se transformado em um conflito próprio, moldado por interesses locais. O seu desenvolvimento deixou de simplesmente refletir os acontecimentos na Europa e, por vezes, até os antecipava. Guerras entre a Grã-Bretanha e a França irrompiam periodicamente na Europa, e a cada vez os combates espalhavam-se de imediato para as suas colônias na América. Não tanto por solidariedade com a pátria, mas porque as queixas locais já se haviam acumulado. No entanto, grandes mudanças territoriais nas colônias ainda dependiam dos acontecimentos europeus. Duas guerras europeias alteraram profundamente o mapa da América do Norte. No início do século XVIII, a Europa foi assolada pela Guerra da Sucessão Espanhola, que durou mais de 10 anos. Após a morte do último rei espanhol da dinastia dos Habsburgo, o trono ficou vago e a França, que o rei vindicava, foi derrotada pela Grã-Bretanha, pelos Países Baixos e pela Áustria. Pelo Tratado de Paz, os franceses foram obrigados a ceder parte de seus territórios canadenses à Inglaterra. Mesmo após esta guerra, a França continuou a ser a segunda maior potência colonial, depois da Espanha. Mas no início do século XVIII, as pretensões de hegemonia da Grã-Bretanha na América do Norte tornaram-se cada vez mais fortes. A próxima grande guerra a remodelar as colônias foi a Guerra dos 7 Anos, por vezes chamada de Primeira Guerra Mundial, devido à sua enorme abrangência. Todas as grandes potências europeias participaram e os combates espalharam-se pela Europa, América e Ásia. Desta vez, a guerra colonial na América não resultou de um conflito europeu, mas antecedeu-o. Agora, confrontos na América desencadearam novas ondas de antigas disputas na Europa, e a guerra irrompeu com ainda mais ferocidade. O fraco desempenho da França na América resultou de sua colonização relativamente tímida em comparação com a da Inglaterra. No início da guerra, o exército francês na América tinha metade do tamanho do inglês. Os britânicos conquistaram Quebec e expulsaram os franceses do Canadá. Ironicamente, a sua intensa colonização da América em breve lhes custaria caro, pois os seus colonos tornaram-se suficientemente fortes para desafiar a metrópole e conquistar a independência. Em outras frentes da Guerra dos 7 Anos, a França não teve melhor sorte. Capitulara e foi obrigada a ceder à Grã-Bretanha a maioria de suas colônias. Todo o Canadá, todas as terras a leste do Mississippi,
várias ilhas das Caraíbas e suas possessões na Índia. O oeste da Louisiana, ainda menos povoado do que o Canadá e pouco lucrativo, foi entregue à Espanha. Após a Guerra dos 7 Anos, a Grã-Bretanha consolidou-se como a principal potência colonial e procurou explorar todas as fragilidades da França para lhe arrancar as poucas colônias que restavam, pois a estabilidade era precisamente aquilo que mais faltava à França no final do século XVIII. Durante a Revolução Francesa, e mais tarde sob Bonaparte, a política colonial da França sofreu novos fracassos. A campanha egípcia de Napoleão, que visava estabelecer uma colônia no Mar Vermelho para impedir a Grã-Bretanha de chegar à Índia, terminou em derrota. Enquanto isso, no final do século XVIII, uma revolta irrompeu na colônia francesa do Haiti e, de forma inesperada, saiu vitoriosa. O exército de Napoleão não conseguiu reprimi-la e o Haiti tornou-se o primeiro estado latino-americano a conquistar a independência. Para completar, Napoleão se desfez da Louisiana. Por meio de um tratado com a Espanha, a Louisiana foi brevemente devolvida à França, apenas para ser vendida imediatamente aos Estados Unidos. Por que vendê-lo? Porque a França estava mais uma vez envolvida em guerras no continente, e defender um território tão vasto na América era impossível. A Grã-Bretanha avançava com a sua própria expansão colonial, tendo praticamente expulsado a França das Caraíbas. Napoleão temia que a Louisiana também caísse nas mãos dos britânicos. Por isso, a vendeu aos americanos para evitar que isso acontecesse. Hoje, o Estado moderno da Louisiana relembra esse legado francês. Após as guerras napoleônicas, que terminaram em mais uma derrota francesa, restaram pouco mais do que fragmentos do Império Colonial Francês. A história do Império Colonial Francês deveria ter terminado ali. E é ainda mais notável a rapidez com que a França não só recuperou o terreno perdido, como também superou as suas realizações anteriores. Mas essa já é uma história para outra ocasião.